Não é assim? O noivo vem, né? E ele fica à beira do caminho, geralmente, se for feita a figura de uma maneira, né? Os casamentos hoje têm uma certa linha de raciocínio diferente, mas naquilo que a gente fazia no passado era, o noivo vinha, ficava à beira do caminho, ele não subia, entre aspas, figurativamente no altar, mas ele ficava esperando a noiva chegar. E o noivo vai até a beira do caminho, né? A família da noiva, na figura geralmente do seu pai, traz a noiva e aí entrega a noiva e o noivo volta, né? Volta agora para subir no altar para dar continuidade a essa figura de linguagem. Exatamente o que acontece. Exatamente isso. Então nós vivemos escatologia até nas nossas tradições, nas nossas culturas, quando bem observadas, quando bem ensinadas, é isso. E aí o noivo e a noiva vão, por quê? Num primeiro, entre aspas, numa pequena fração de minutos ou de segundos, essa noiva ela fica sem cobertura. Né? Por quê? Porque aquilo que dava cobertura, que é a sua família, a deixa. Mas em seguida, esse noivo que tem a cobertura, vai em seu socorro, pega ela e traz para o altar, para a plataforma para dar continuidade ao casamento e aquela família agora novamente voltar a ter cobertura e a noiva estar protegida pelo noivo. Já a segunda vinda de Jesus, agora eu não vou falar de arrebatamento, vou falar da segunda vinda de Jesus, tem uma diferença. Atos capítulo 1, versículo 10 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram... todos esses textos a gente já leu anteriormente, tá? Por isso que eu estou indo mais exclusivamente só lendo os textos, só para a gente entender, né, o que é arrebatamento e o que é segunda vinda. E estando eles com os olhos... Atos capítulo 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Já expliquei para você o que significa, né, essa medida, jornada de um sábado. Já expliquei para você. Então, o que significa isso? Significa que, da mesma maneira com que aqueles discípulos, os apóstolos agora, estavam vendo Jesus subir, ou seja, aos olhos de todos, um evento coletivo que todos estão vendo. E que eles viram os seus pés, as nuvens cobrindo, né, o Senhor Jesus de glória com a sua presença e o elevando ao céu, a mesma coisa viriam descer, ou seja, o Senhor vai tocar com seus pés no monte, ou seja, no Monte das Oliveiras, exatamente o que diz Zacarias capítulo 14, versículo 1, que já lemos várias vezes, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações. Está vendo? Está falando uma parte da crucificação de Jesus, está falando da primeira vinda de Jesus e depois ele vai falar da segunda vinda. Em poucos versículos, Zacarias dá um panorama geral de todos os acontecimentos escatológicos. Diz aqui: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Também está falando dessa chamada, né, saída do povo. Uma parte do povo fica ainda naquelas terras e uma outra parte dos judeus ficam distribuídos, espalhados pelo globo terrestre, né? Então será o Senhor, desculpe, então sairá o Senhor a peleja, perdão, vou repetir.
Versículo 3, Zacarias 14. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Agora olha o versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. É diferente do arrebatamento. O arrebatamento é a igreja se encontrando com Jesus à beira do caminho. A volta do Senhor Jesus é um outro fato, é um outro acontecimento. Veja só. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Lembra que eu falei para você daquilo, da estrutura? Até a Amanda me perguntou, né, o que está acontecendo na região. As placas tectônicas estão sendo alteradas. Agora, sempre teve, como é que fala? Abalos sísmicos. Mas agora estão aumentando esses abalos. Eu falei para você das bolainas, né, dos buracos, aonde era o leito natural do Mar Morto. Esses buracos estão minando água potável, né, está havendo uma alteração na geografia devido aos movimentos, né, das placas tectônicas. Expliquei tudo isso para você, e o que diz a Bíblia é que haverá um terremoto tão grande que esse Monte das Oliveiras vai se abrir. E se abrindo, é aquilo que eu falei, do portal, né, que está escrito no livro dos Salmos, os portais eternos por onde entrará o Rei da Glória. Por quê? Esses portais que hoje já existem lá, mas ele está por sobre o portal original, mais ou menos 2 metros abaixo. Esse portal, pelo que, segundo os estudos estão mostrando, aí são geólogos, pessoas da área, né, que estão mostrando que possivelmente pode ser que aconteça exatamente por causa desses abalos que estão sendo cada vez mais recorrentes naquela região. Versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha o que Zacarias fez. Zacarias, em 4 versículos, ele fala de todos os acontecimentos escatológicos. Então ele está falando da volta do Senhor Jesus. Agora vamos voltar para o arrebatamento. Eu vou pontuar assim. Arrebatamento, Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz assim: assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A gente chama no nosso português estrela da alva, né? Estrela d'alva, né? Que a estrela da alva é aquela estrela que aparece antes do amanhecer. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei, aí é Jesus falando com João. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele está agora se mostrando alguém, né, que ainda vai aparecer, mas que ele é como a estrela da alva, ou seja, aquela estrela do amanhecer. É uma estrela que aparece e boa parte de nós está dormindo ainda, mas é uma igreja que é uma estrela que aparece antes do início da manhã, um pouquinho antes. Geralmente a estrela da alva aparece no céu. Então é aquilo que o Senhor está falando sobre o arrebatamento. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Em um momento ela é a estrela da alva, no outro momento ela é o sol da justiça. Estrela da alva, arrebatamento. Sol da justiça, sua segunda vinda. Diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então ele usa essa figura para dizer e mostrar os dois momentos. Novamente, João capítulo 14, versículo 3, diz assim: e quando eu for... Não, eu acho que João capítulo 14... Só para você saber do que se trata o texto, eu vou abrir aqui. Eu só anotei um versículo, mas é bom que a gente leia. João 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então é a figura do noivo. A gente agora está falando de arrebatamento. Ele vai preparar lugar. Agora sim, versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tá vendo? Então aqui é o arrebatamento. É a noiva que se encontrará com o noivo à beira do caminho, porque o noivo está preparando o lugar. Exatamente a figura de casamento. Principalmente na tradição meso-oriental daquele tempo de Jesus, o que significava. Eu já expliquei para você várias vezes os caminhos, o noivo prepara uma tenda, geralmente no terreno ou próximo da sua casa, né? Ele prepara uma tenda e quando essa tenda está preparada, ele sai com o cortejo dos seus amigos para se encontrar com a noiva à beira do caminho e aí depois ele leva a noiva para as suas bodas, para a sua celebração, que é aquilo que nós chamamos hoje de lua de mel, mas é numa tenda, é algo específico, é algo maravilhoso, geralmente fica ao lado da casa onde o noivo, agora casal, né? Agora casados, estarão morando. Então, geralmente é no mesmo terreno, ou é do lado, é uma tenda muito bonita, com todos os apetrechos, flores, rosas, perfumes, essências, banhos. É muito bonito toda aquela liturgia, todo aquele cortejo, toda aquela celebração, né? Então é uma cerimônia muito especial. Então ele está falando a respeito dos preparativos para receber a noiva. Agora Apocalipse 19 diz assim, veja só, primeiro, a Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Por quê? Isso diz respeito a quando o Senhor Jesus realmente estiver expressando a sua segunda vinda, o que nós temos é a noiva junto com o noivo, tomando, vamos dizer, posição na sua residência, no seu ambiente de casamento. Não agora, mais a lua de mel, mas é o casamento de fato, é a expressão do casamento. Então você percebe que ele se manifestará junto com ele em glória, que nós também seremos manifestados com ele em glória. Colossenses 3, versículo 4. Apocalipse 19, versículo 14 diz assim, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro. Então aqui está falando da segunda vinda e que estará um exército com ele. Alguns falam sobre os anjos. Também é possível, claro, os anjos junto com ele. Mas aqui também está falando sobre o povo de Deus que estará vindo com ele. Tá? Se você ler todo o Apocalipse 19. Voltando agora ao arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aí é Paulo falando, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, uma vinda rápida. Agora outra vinda, que a gente poderia chamar de vinda lenta. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí Jesus falando, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 29 a 30. Ou seja, existe um momento que é como ladrão e um outro momento onde todos verão e todos se lamentarão, como diz aqui em Mateus 24. Mateus 24, do versículo 40 em diante diz assim,
No mesmo Mateus 24. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, aqui vem como ladrão. Agora vamos para o Apocalipse 1:17. 1:7, desculpe. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Lucas capítulo 17, Jesus falando, versículo 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Perceba que existem 2 momentos ligados ao mesmo ambiente, que é o quê? O momento do arrebatamento e logo em seguida, ou eu estou falando logo em seguida, mas de momento atemporal, né? A outro evento é a volta do Senhor Jesus, exatamente com esses que subiram para se encontrar com ele. Mais uma vez, arrebatamento. Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, é a noiva que se encontra com o noivo, exatamente segundo a cultura, a tradição da época. Apocalipse 19, versículo 11, depois os próximos versículos, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Eu vou pegar esse texto, Apocalipse 19, vou ler todo ele. Apocalipse 19, de 7 a 8. Bom, eu vou ler de novo de 7 até o versículo 11. Vamos lá. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A gente também já falou sobre vestimentas. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Então, são chamados, é isso que eu estou falando do versículo 9. Eles são chamados à ceia das bodas. Então, a noiva sai para se encontrar. Então, quando eu pergunto, em alguns textos que eu pus por aí esses tempos de escatologia, eu pergunto assim: por que a igreja, o povo de Deus, vai sair do planeta Terra? Porque é para fugir da tribulação? Ou por que a igreja vai sair do planeta Terra? Porque essa terra não presta mais, esse mundo está perdido, está falido? Não, a igreja vai sair para ser coroada. Ser coroada é quando a noiva se encontra com o noivo. Lembra que eu falei para você, principalmente quando eu falo sobre a Maria, a esposa de José, quando Maria se propõe a ser aquela que entregaria o seu ventre para o Espírito Santo para nascer Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você da história? O noivo, durante a celebração das bodas da festa, o noivo toma a noiva, a noiva se encontra com o noivo toma a noiva, uma família confere os dotes do noivo, que são os pais da noiva, os pais do noivo vêm, dá os dotes, conferem, vê se está tudo certo dentro daquilo que eles chamam de desposamento. É um contrato, antes do evento do casamento. Então chama desposamento. É aquilo que nós poderíamos chamar de noivado. Só que é um pouquinho mais profundo do que o noivado, porque se o noivo morre, a noiva é tratada como viúva.
mesmo não tendo casado. Então é desposamento. Então vem aqui, e aí o noivo faz o quê? Confere. Por isso quem está falando nas figuras aqui, da noiva ataviada, limpa, purificada, porque o noivo vai conferir o estado da noiva, né? A sua higiene, vai conferir os seus badulaques, os seus enfeites, todas as suas essências, todos os preparativos, o seu enxoval, geralmente chamado enxoval das núpcias, o enxoval da lua de mel, que são específicas, né? Então você tem tudo aquilo, tem toda essa conferência. E após essa conferência, o noivo leva a noiva para a tenda. Nessa celebração, as damas de companhia, que são as amigas da noiva, e os mestres de cerimônia, que são os amigos do noivo, eles vão juntos. E eles ficam lá ao redor da tenda. E o noivo conhece, vou usar as palavras poéticas da Bíblia, o noivo conhece a noiva nesse momento, nessa noite. E no outro dia, o noivo pega o lençol sujo de sangue, porque a noiva perdeu a sua virgindade, era assim que acontecia. Essa é a tradição. Ele pega o lençol e ele sai festejando para honrar a família da noiva. E ele volta na celebração porque a festa está acontecendo, é 7 dias de festa no mínimo. Então ele pega aquele lençol das bodas, da lua de mel, e leva o lençol, vamos dizer assim, marcado por aquela noite, e mostra, e todos celebram, e a família da noiva é honrada, porque mostra que a família da noiva honrou a noiva, e carregou a noiva, e levou a noiva ao conhecimento do noivo, entendeu? Espero que eu tenha me feito entender sobre o que significa arrebatamento e segunda vinda. Então, versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Por que eu vim a vestimenta tinta de sangue? Porque é exatamente o sangue da celebração, é o sangue da aliança. Só que, ao contrário do que aconteceu no casamento, quem deu o seu sangue não foi a noiva, foi o noivo. Ele comprou, ele adquiriu a noiva através de alto preço, tá certo? Então ele se torna proprietário da noiva. Claro que ele já é nosso proprietário, mas eu estou falando de maneira ritualística, cerimonial, né? Tá certo? Glória a Deus. E eu vou ler ainda Hebreus capítulo 9, versículo 27, a gente já vai orar. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Jesus, não, ele nunca teve pecado. Então não está falando de Jesus, tá? Muitos leem esse texto falando que ele vai aparecer sem pecado, mas quando ele teve pecado? Então não tem como, né? Tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então ele vai aparecer sem pecado porque ele estará de posse da noiva. Ele agora é esposa, né? Ele estará de posse da esposa. Mateus 25, versículo 31 a 46. Isso aí eu vou deixar para depois. Tá muito já, o tempo já vai passando, mas para que nós entendamos literalmente, ipsis literis, o que significa arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Eu sou daqueles
Eu estou falando a minha opinião, tá? Eu sou daqueles que creio que haverá dois eventos: arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento e a segunda vinda não é exatamente o mesmo evento. Não obstante, fazerem parte de um complexo, né, chamado, claro, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Essa vinda gloriosa do Senhor Jesus já será com aqueles que participaram das bodas do Cordeiro. Tá certo? Isso fica muito bem claro. Estamos falando sobre o grupo gentílico. E o grupo de Israel? A gente vai ver daqui a pouco, daqui a alguns dias. Mas a gente vai pegando as peças e vai colocando. Então existe uma palavra para revelação, para o arrebatamento, e uma palavra para a segunda vinda, a vinda gloriosa do Senhor Jesus, já com os seus exércitos e, como diz Hebreus, com aqueles que estão sem pecado, tá certo? Que participaram das bodas. Porque senão, para que falar tanto figurativamente dessas bodas, né? Alguma coisa tem no meio do caminho aqui. Então nós vamos passando, tem mais texto para a gente lendo e vamos pensando a respeito. Então nós temos que pensar, meditar, para que a gente tenha pelo menos uma ideia, uma linha de raciocínio, para não sermos levados para um lado e para o outro. Mas isso não significa, não é algo tão assim que faça diferença, não. É crer no Senhor Jesus, é crer no seu sangue, né? É crer de que ele derramou seu sangue por nós, que ele nos comprou por alto preço, que nós somos salvos nele, que nele nós teremos vida eterna, que ao morrermos nós nos encontraremos com ele, estaremos com ele para toda a eternidade. Então são princípios, são rudimentos da palavra que isso sim, há uma concordância no todo, em todos